Fala pessoal, tudo tranquilo? Desde já, desculpem o cenário, desculpem a iluminação. Acho que esse vídeo nem vai ter view, porque quem é que vai querer clicar num vídeo no escuro? Parece até que eu tô fazendo uma pegadinha do Silvio Santos, uma câmera escondida, aquelas de terror, que aparece a cara do nada, assim ó. Assim ó, pessoal. Mas enfim, pessoal, quem quis clicar, muito obrigado pela confiança. Esse é meu cenário por enquanto, porque é dentro do carro, é onde eu tenho silêncio para gravar. E mesmo assim passa bastante carro e onde eu consigo gravar com mais calma, enfim. Fiz esse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre o inglês, galera. Eu sei que bastante gente quer aprender o idioma, mas não tem grana para estudar e às vezes não sabe que dá para tu aprender inglês em casa, aprender inglês no YouTube, com a internet. Sim, pessoal, dá para fazer isso. Eu sou a prova viva. Nunca gastei um centavo para aprender inglês e graças a Deus tem um nível legal, um nível assim, eu tô satisfeito com o meu nível, não é onde eu quero chegar. Sempre a gente nunca tá satisfeito, né, pessoal? Então, mas eu hoje em dia eu tô com mais paciência, com mais calma. Então, acho que eu posso passar um pouco da minha experiência para vocês. Eu já venho estudando inglês desde 2018, do final de 2018. Parei várias vezes, pessoal, ao longo do caminho, por desânimo, por... Enfim, aconteceram coisas difíceis na minha vida e eu acabei não tendo ânimo para continuar. Mas, graças a Deus, voltei várias vezes e... Então eu queria estar falando com vocês que sim, pessoal, dá para aprender inglês em casa. Eu acho até que dá para ficar fluente em casa, se você quer bem a minha opinião. A gente cresce no Brasil com aquela mentalidade que a gente só aprende se a gente for para uma escola de idiomas, o que não é verdade, né, pessoal? A gente é bombardeado com propaganda de escola de idiomas, então a gente cria aquela falsa sensação de que só indo para uma escola de idiomas a gente vai poder aprender o idioma, vai ser fluente, enfim. Ou então morando fora, né? E, claro, morar fora é sempre, se tu tem oportunidade, é a melhor coisa, eu acho, a se fazer para aprender uma língua. Outra coisa, quando a gente tava na escola, né, pessoal, não sei vocês aí, mas na minha escola ia bastante. A galera da escola de idiomas fazia propaganda deles lá. Então, a gente é bombardeado com essas informações e a gente não sabe que dá para aprender inglês no YouTube. Não só com o YouTube, né? O YouTube é uma das ferramentas. O Google e agora mais recentemente o ChatGPT são grandes ferramentas que a gente pode estar mesclando para estudar. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, eu tô com um nível legal de inglês. Eu tenho uma professora que ela é nativa, mas eu comecei a conversar com essa professora há alguns meses só, pessoal. Desculpem, pessoal, eu tenho que cortar porque acontece bastante coisa aqui no fundo. E desculpe se vocês ouvirem latidos também. Não é fácil, né, pessoal? A gente não consegue controlar barulhos externos. Mas como eu estava dizendo, recentemente eu comecei a conversar com uma professora americana, a Sally. Ela já é minha amiga há anos, 5 anos. E só nesse ano que eu comecei a fazer aulas de conversação com ela. Não é bem uma aula, é mais... Não, é uma aula, assim. Porque às vezes vira uma conversa casual, bem amigável, assim. Então é um ambiente bem descontraído. Então, como eu tava dizendo, pessoal, eu comecei a conversar com ela, eu pedi a opinião dela sobre o meu inglês. O que ela acha, que nível mais ou menos que eu tava, né? Aí no final da conversa, ela me perguntou, você dá aula de inglês? Daí eu fiquei surpreso. Não, por quê? Ela, não, porque a gente já tá conversando há 1 hora e você só cometeu uma palavra, você só cometeu um erro. E esse erro ainda você me perguntou se estava errado. Não sei se foi gentileza da parte dela, eu cometo bastante erro, pessoal, muito erro. Mas foi o que ela me disse. E daí eu disse que não dava aula. Dela disse, bom, eu acho que você deveria. Ela disse que eu tinha o perfil para dar aula por causa do meu jeito e tal, tudo mais. Fiquei muito grato, fiquei muito feliz aquele dia. Lembro que até depois eu fiz um teste para uma escola de idiomas aqui do Brasil, bem famosa. E eu fui aprovado.
mas não dei prosseguimento no treinamento deles, porque eu não sei, pessoal, se eu sirvo para ser professor de sala de aula, sabe? Eu amo o idioma, mas não sei se é para mim dar aula. Assim, pelo menos em uma turma, né? Ali numa escola de idiomas. Mas enfim, vamos falar logo das dicas, né? Bom, pessoal, o que eu fazia? Eu comecei ouvindo áudios, textos no YouTube, narrados, e depois eu via, tem um professor brasileiro que daí ele mesmo fazia um vídeo de explicação, texto por texto, explicando palavras, expressões, e eu via o texto muitas vezes mesmo, anotava ali o que eu não aprendi, que eu não sabia. Depois, desculpem os latidos, pessoal. Não, eu vou levar séculos para gravar se eu ficar pausando. E eu ia anotando o que eu não sabia e colocava no Anki. Mais uma dica aí para vocês. Anki é uma plataforma, um software de repetição espaçada. O que é isso? Você coloca a palavra ali que tu não conhece e na parte de baixo ali você coloca a tradução da palavra. Começa colocando ela em português e depois, conforme tu for avançando, tu coloca em inglês ou no outro idioma que tu estiver aprendendo, né? Outra coisa bem legal também é no lugar da resposta, no campo da resposta, tu colocar uma imagem. Por exemplo, carro, né? Todo mundo sabe que é car, mas o iniciante às vezes não sabe. O que é legal é tu ir no Google, buscar a imagem de um carro, copia e cola lá na resposta. Daí quando você for clicar para ver a resposta, você vê a imagem do carro. Isso ajuda muito a internalizar a palavra. Não vai dar para tu fazer com todas as palavras, mas com algumas bem específicas, sim, e ajuda muito, na minha opinião. Conforme eu fui avançando nos meus estudos, nesses textinhos aí simples, eu pensei, bom, acho que agora eu vou começar a assistir uma sériezinha um pouco mais tranquila. Então o que eu fiz? Eu peguei e comecei a assistir Friends, assisti todas as temporadas de Friends. Eu acho que, nossa, eu devo muito a essa série, porque muita coisa eu aprendi, muito do meu inglês eu aprendi com Friends. Se você não gosta da série, tem muitas outras opções que tu pode escolher, mas sugiro que tu escolha uma que relate o dia a dia dos personagens, ali a vivência, contextos do dia a dia mesmo, que assim tu vai aprender bastante coisa que tu vai poder usar na tua vida, né? Tu vai poder usar frases, diálogos, às vezes tu vai lembrar de uma situação lá da série que está acontecendo contigo, um contexto parecido. Então isso também ajuda a internalizar. Então, mas claro, isso aí você já vai ter que ter um nível um pouco mais avançado, porque o nível do nativo falando é bem rápido, né, pessoal? Então, se tu tá no nível iniciante e tu já quiser assistir um Friends, esquece. Tu só vai se frustrar, desanimar e vai desistir. Então, ao invés disso, começa, não sei, ver historinha, quem sabe uma fábula narrada em inglês mais simples. E ali tu vai aprendendo, tu vai treinando o teu listening. É muito importante que desde o início tu já treine o listening, com coisinhas mais simples, e daí vai subindo os degraus. Outra coisa, leitura. Pega, assim como eu falei aqui, pega um livro de fábula, um livro mais iniciante para criança e começa a ler. Tu vai ver que tu vai aprender muita coisa. Vai dar pra... Nossa, tem muita palavra nova, expressões também que tu pode pegar e aprender. Claro, e sempre o que tu aprende, joga lá no Anki ou em algum outro lugar de software, aplicativo aí de repetição espaçada, né, para tu internalizar, tu revisar todo dia. O que mais, pessoal? Leia matérias no Google, no Instagram, no Facebook, sempre que tu puder. Mas não nada sobre muito complexo. Outra coisa, pessoal, tente aprender 10 palavras novas por dia. Se tu não conseguir aprender 10, aprende 5. Se não conseguir 5, aprende 3. Se tu conseguir mais, 15. Eu acho que é um bom número também. Mais do que isso, eu acho que já é um pouco demais pro cérebro. Eu lembro que às vezes eu me passava, eu me emocionava, então eu botava mais de 20 cards, mais de 30 cards novos, com palavras novas. Então eu acho que a informação demais atrapalha. Falo por experiência, pessoal. Então vai na boa, vai sem ansiedade, não tem ansiedade. Eu sei que no começo a gente sempre começa muito empolgado, a gente quer descobrir a América em um dia, que nem diz a mãe de um amigo meu.
Mas não é assim que funciona. O importante é a constância, né? O que mais que eu posso falar? Depois que você está mais avançado, eu acho legal também você começar a ver entrevistas, podcasts em inglês com alguma pessoa que tu gosta, algum ator, algum cantor, alguma pessoa que tu gosta. Eu acho que é a melhor coisa a gente fazer, né? Ver coisas que a gente gosta é sempre melhor para aprender algo. Ver filmes que tu gosta em inglês e tal, sempre anotando ali o que tu não sabe e indo procurar depois, né? Que mais? Uma coisa que eu venho fazendo recentemente, eu não sei o quão preciso é, mas eu gosto bastante de fazer, é usar as inteligências artificiais para conversar com elas. Então eu uso ali porque eu acho útil, às vezes tu quer saber uma expressão ou tu quer saber uma palavra e tu quer saber como é que ela soa, o tom dela. Daí tu pergunta na inteligência artificial, se eu falar essa palavra tal, como é que um nativo pode entender? Mal ou bem, como é que vai soar, né? Às vezes eu nem pergunto, a própria inteligência artificial já diz. Isso aí pode soar um pouco rude. Ou isso aí é um tom bem brincalhão da palavra e tal. Então eu acho muito interessante também. Eu não sei o quão preciso é sempre melhor a gente checar com um nativo, mas eu sei que nem todo mundo tem um amigo nativo, mas ao longo da tua jornada eu tenho certeza que tu vai acabar fazendo amizades aí com pessoas lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, enfim, Austrália, outros países aí que falam inglês, né? E vocês podem perguntar diretamente, é sempre o melhor. Mas por enquanto eu venho usando a inteligência artificial. E claro, graças a Deus hoje eu tenho a Célia, eu tenho o Jim, que é um outro amigo meu. Então muitas dúvidas eu tiro diretamente com eles. O que eu não consigo tirar com eles, as dúvidas, por enfim, tempo, ou eu esqueço, eu pergunto para a inteligência artificial. E eu acho que a inteligência artificial é muito boa para a gente aprender palavras, expressões e tal. Elas são meio que um dicionário, né? Mas eu acho que é isso aí, pessoal. As dicas que eu tinha para esse vídeo. Deixe nos comentários o que você achou. Se você gostou, deixa um like. Se não gostou, pode deixar um dislike também. Se inscreva se você achou interessante o conteúdo. E a gente se vê em uma próxima oportunidade, se Deus quiser. É isso aí, galera. See you next time.